Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início ao nosso devocional. Hoje estaremos falando sobre o capacete da salvação. É muito importante este item também, como assim todos os outros. É importante. Amém? Eu espero muito que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração, porque ao meu ele está. Eu espero que ele esteja se revelando para ti. Eu espero que você esteja compreendendo tudo que o Senhor está nos ensinando através deste devocional, que tem sido uma bênção. Querido Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, por sua misericórdia e fidelidade. Graças te dou, Senhor, porque Tu és Deus perfeito, justo e fiel. Graças te dou, Senhor, porque Tu és Deus eterno. Tu és soberano, Tu és inigualável, Tu és imutável. Graças te dou, Senhor, porque Tu tens feito grandes coisas e maravilhas em nossas vidas. Senhor, convido-lhe ao lugar de primazia neste devocional. Peço que o Senhor venha ministrar em nós, porque precisamos, dependemos de Ti. Com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura, sobre medida. Jesus, fala conosco nesta noite. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Nos capacita, ó Deus, com compreensão, discernimento, entendimento, inteligência, sabedoria, Senhor. Fala conosco, Pai Celestial. Senhor, se Tu não nos ensinar, falando conosco, nós não aprenderemos, Senhor. Nós não saberemos, Senhor. Pai, que todas as lições que estamos aprendendo, venhamos pô-las em práticas no nosso dia a dia. E que o Senhor nos encontre sensíveis e com o coração voltado para Ti, maleável, Senhor. Dê-nos um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Alinha os nossos pensamentos também aos Teus. Nós oramos e já Te glorificamos. No nome santo de Jesus, amém. Vamos lá? Vamos falar sobre o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, né? O capacete protege a cabeça. Espiritualmente, ele protege a nossa mente. O capacete da salvação representa certeza da salvação em Cristo, identidade firmada em Deus, esperança viva, proteção contra ataques mentais. Sem essa certeza, a mente fica exposta. E então, quando estamos com a nossa mente exposta, o que é que acontece? Diversos ataques que penetram pelos nossos ouvidos, entrando e se fixando em nossa mente, penetrando em nosso coração e muitas das vezes saindo pela nossa boca. Pois é. A maior batalha espiritual não começa fora. Ela começa nos pensamentos. Antes de o inimigo tentar te parar na vida, ele tenta te parar por dentro. E como é que ele faz isso? Ele lança lá aqueles cochichos, aqueles pensamentos estranhos, que são os pensamentos intrusivos, e que acontecem assim de uma hora para outra. Veja bem, um belo dia, eu estava sentada ali na minha sala e do nada, exclusivamente do nada,
Eu não estava pensando em nada, mas começaram a vir uns pensamentos estranhos e que eles começaram a crescer. E eu comecei a me aperceber dos pensamentos. E o Espírito Santo soprou em mim, no meu lado direito, dizendo assim: acorda. Fez um estalo assim, como se fosse um estalo de dedo. E ele fez: acorda. Você não está percebendo o que está passando pela sua mente, não? Aí eu falei: eita, meu Deus do céu. Aí eu comecei a clamar, comecei a repreender. E então aquilo deu uma leve abrandada e voltou de novo com força total, com um monte de pensamentos negativos, um monte de pensamentos estranhos, pensamentos sobre morte, pensamentos sobre tantas outras coisas erradas. E aquilo começou a invadir a minha mente, eu comecei a ficar aflita, porque eu sei o tamanho que um pensamento negativo, o tamanho do problema que um pensamento negativo pode causar. Você sabia que a nossa mente, ela é um campo fértil? Você sabia que em nossa mente, quando pensamos positivo, nós estamos alinhados com Cristo? Porque o Senhor tem uma mente positiva, Ele não pensa coisas ruins de nós. Está escrito, ontem mesmo li para vocês, Jeremias capítulo 29, versículo 11, também está lá em Isaías, não me lembro o versículo, mas eu acredito que seja Isaías capítulo 45. Jesus tem muitos pensamentos bons, maravilhosos a nosso respeito. Nenhum pensamento é de mal. E então, esses pensamentos rondando na minha mente, comecei a me preocupar e a ficar aflita. Então o Espírito Santo me ensinou, me explicou, me orientou e me disse: clame até que pare. Então comecei a clamar, comecei a repreender, comecei a declarar a Bíblia. Então eu utilizei o cinto da verdade. Comecei a me lembrar das coisas que Deus diz na palavra dele. Ele é quem sabe os pensamentos que tem a meu respeito. São pensamentos de bons, são pensamentos de bênçãos, não de mal. E comecei a declarar a Bíblia para eu mesma. E isso em voz alta, para que o meu cérebro ouvisse. Você sabia que tudo que você fala, o seu cérebro escuta? Por isso que devemos prestar muita atenção com as coisas negativas que falamos, porque o cérebro, ele não assimila o que é bom e o que é ruim. Você sabia disso? Ele apenas escuta e manda o comando. E se ele manda o comando de coisa negativa, a gente acaba colhendo coisas negativas. Então a maior batalha espiritual não começa fora, ela começa nos pensamentos. Veja bem, eu trouxe vocês aqui para a Bíblia, porque Oséias capítulo 4, versículo 6, a primeira parte, a parte A do versículo, não vou lê-lo todo, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas o que isso tem a ver? Falta o conhecimento da Bíblia. Quando você conhece a Bíblia, conhece os versículos, conhece a verdade, se veste dela, toma posse da verdade, você não aceita esses pensamentos negativos. Você não aceita, você não reconhece, você os reconhece, você os identifica e você os repreende e os expulsa em nome de Jesus. Veja outro e muito importante versículo. O que diz aqui?
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Trouxe vocês também a Isaías, 43, e tem outras partes aqui de Isaías também que fala sobre os pensamentos. E veja bem, não vos lembreis. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, nós temos que olhar para Cristo, olhar para frente e usarmos o capacete da salvação, para que estejamos protegidos, porque a maior batalha espiritual não começa fora, ela começa nos pensamentos. Antes de o inimigo tentar nos parar na vida, em qualquer área de nossa vida, ele tenta nos parar por dentro. Ele lança desânimo, ele lança pensamento negativo, ele lança tudo que não presta. Salvação não é só ir para o céu, é viver hoje com mente renovada. Nós lemos lá, Romanos capítulo 12, versículo 2. Esperança ativa, lemos também lá em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Consciência limpa, lembrando-nos sempre que o Senhor é quem restaura a nossa identidade. E identidade restaurada. O capacete guarda essa verdade. Quando a mente está protegida, você erra, porque somos falhos, mas não nos perdemos. Somos corrigidos, mas não nos condenamos. Sabe, você já pecou, já errou e já se sentiu muito inquieto? Muito inquieto significa, sabe o quê? Que o inimigo, ele está lançando sobre você um jugo. Ele está lançando a seta da acusação sobre você. Então, o Senhor vem através do Espírito de Deus e nos traz à memória que a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós vamos errar, nós somos falhos, nós somos pecadores, vamos errar. A carne é fraca, o espírito está pronto, a carne é fraca. Mas se pedirmos perdão ao Senhor com todo o nosso coração, verdadeiramente, o Senhor nos perdoa e aquele sinal de acusação dentro de nós é substituído pela paz que transcende todo o nosso entendimento. Já aconteceu contigo? Porque comigo já. Comigo já. Já pequei e fiquei angustiada, mesmo tendo pedido perdão. Então o Espírito Santo me explicou. Isto é a seta da acusação. É o dardo inflamado da acusação de Satanás. Ore, clame e receba o amor que Cristo tem por você. Receba o perdão. Para você receber o perdão, você precisa entender que você não é perfeito, que você vai errar, mas que você não precisa se condenar, porque a graça de Deus e o poder dele
se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E então, isso se torna mais um testemunho para ti mesmo, para que você venha estar sempre se lembrando de não cometer os mesmos erros e também testemunhar na vida de outros. Quando estamos protegidos, com a nossa mente protegida pelo capacete da salvação, nós enfrentamos lutas sem perdermos a esperança. Não se define por pensamentos ruins, nós não nos definimos por pensamentos ruins. Isso é capacete ajustado. Quando essa peça está fraca, está rachada, então surgem a culpa constante, a seta e o dardo da acusação. Pensamentos repetitivos, pensamentos, eu não vou dar conta, e ele começa a infiltrar, você não é nada, você não presta, você é uma pecadora, você acha que cometendo o mesmo pecado, Deus vai te perdoar de novo. Ele perdoa sim, ele perdoa e ele nos ensina, tá? Porque ele sonda o nosso coração. Então causa uma confusão mental, sensação de rejeição por Deus, um desânimo sem causa clara. Não é falta de fé, não é ataque à sua mente. Algumas atitudes deixam a mente exposta. Preste bem atenção. Preste bem atenção para que você fique alerta e não aceite pensamentos de acusação. Quando vier um pensamento de acusação, você repete de voz alta, tá? Você repete para si mesmo: Deus é que tem os pensamentos mais elevados do que os meus. Ele me tem como uma menina dos olhos dele. Ele tem ciúme de mim. Ele morreu por amor à minha vida. Eu sou preciosa. Eu sou amada. Eu sou princesa do Senhor. Eu sou príncipe do Senhor. Você repete para você mesmo. Você tem que repetir quantas vezes forem necessárias. Você sabia? Eu vi um vídeo, eu vou pesquisar o vídeo, e ele fala sobre quando nós falamos conosco mesmo, a importância de falarmos conosco mesmo. Mas falarmos de voz alta, as células do nosso corpo, as lamininas, as partículas do grande eu sou, que habitam em mim e em ti, ouvem. Minha mãe, quer ver? Ela mesma, só um instantinho. Toda vez que ela liga, vocês já sabem, ela está querendo o devocional. Glória a Deus. Então, o capacete da salvação, ele nos protege. E como eu estava falando com vocês, nós devemos falar com o nosso corpo, com a nossa mente. Quando falamos, o nosso corpo ouve. E nós temos partículas do grande eu sou dentro de nós, vocês sabem, né? Pois então. Inclusive, essa partícula, eu creio que o nome dela seja chamada de laminina. Inclusive, ela é em forma de cruz. Eu já mostrei aqui, posso mostrar de novo. Então, algumas atitudes que nós praticamos sem perceber deixam a mente exposta. Aceitar pensamentos de acusação, não devemos. Quando vierem pensamentos de acusação, você errou muito. Lembra do teu passado? Lembra do que você fez lá no passado? O sangue de Jesus tem poder. Olha isso, viver no passado. Não se apropriar do perdão de Deus. Não, Deus nos perdoou. Ele morreu na cruz, pagando um alto preço, e preço de sangue, de humilhação,
e você vai achar que não merece perdão. Opa, pode parar com isso. Deus já te perdoou. Alimentar o medo e comparação. Ficar se comparando a outra pessoa. Se alimentar aquele medo. Abandonar a palavra, deixar de ler. A mente precisa ser guardada diariamente. Pensamentos são sementes. O que eu e você alimentamos, cresce. O que eu e você rejeitamos, morre. O capacete da salvação ajuda eu e você a filtrarmos o que entra na nossa mente. Veja bem, lá em Mateus, eu não me lembro se é capítulo 18, mas está escrito que o Senhor nos deu as chaves dos céus, da autoridade de ligarmos aqui na terra o que queremos que seja ligado no céu. E desligar aqui da terra o que queremos que seja desligado do céu. E olha aqui, nós temos o poder de rejeitar e fazer com que morra, seja coisa boa ou ruim. Por isso, preste muita atenção sobre o que você está permitindo que circule em seus pensamentos. Tá bom? Quando essa área está fragilizada, Deus começa a nos mostrar isso em sonhos. Os sonhos revelam o estado da mente e da identidade. Sonhos comuns quando há ataque mental, confusão, esquecimento, estar perdido, não reconhecer pessoas no sonho, sensação de mente embaralhada. Isso aponta para a pressão espiritual na sua mente. Em sonhos, o capacete pode aparecer como um capacete mesmo, um chapéu, um boné, coroa, véu. Algo cobrindo ou saindo da sua cabeça. O símbolo muda conforme o contexto do sonho. Sonhos com pancada na cabeça, ferimento na testa, tiro ou pedra, tontura ou desmaio, algo grudado na cabeça, podem indicar um ataque direto à mente, fé e a identidade. Nem todo sonho é ataque espiritual. Observe o ambiente do sonho, as emoções sentidas, a fase da sua vida, as pessoas envolvidas. O símbolo precisa ser discernido. Às vezes, o sonho mostra proteção frágil, proteção improvisada, ausência de proteção em ambiente perigoso. Isso aponta tentativa de enfrentar batalhas mentais com recursos errados ou sozinho. Esses sonhos são convites. Volte à certeza da salvação. Rejeite pensamentos mentirosos. Reafirme quem você é em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos diz que eu e você somos nova criatura, nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura, nova criatura eu sou. Não é? Então você rejeita. Rejeita os pensamentos mentirosos. Volte à certeza da salvação. Reafirme quem você é em Cristo. Fale da boca para fora. Fortaleça sua mente na palavra de Cristo. Antes de interpretar qualquer sonho, ore. Espírito Santo, me dá discernimento.
A verdadeira interpretação pertence a Deus, tá bom? E aqui, neste devocional, nós só compartilhamos as possibilidades, não as sentenças, tá? Quando o capacete é fortalecido, a mente se aquieta, a esperança retorna, o medo perde força, a identidade se firma. E então, nós temos plena convicção de que estamos alinhados com Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou pesquisar para vocês o vídeo, tá? E assim que eu achar, eu mostro. Veja, eu achei o vídeo. Olha só, fale com suas células com amor e transforme a sua vida de dentro para fora. A nossa voz tem poder. O Senhor já nos disse. E isso fortalece a nossa mente. Vocês sabiam? O vídeo, ele é uma voz de uma pessoa fazendo uma espécie de declaração. Eu vou colocar para que vocês vejam como é simples e o que podemos falar para nós mesmos no nosso dia a dia, tá bom? Fala com as tuas células. Fica confortável e fecha os olhos. Repete comigo em voz alta ou em silêncio. Ah, e se você quiser, você pode repetir, tá bom? Essas palavras que aqui estão sendo declaradas. Se você fizer assim de boca para fora, o seu cérebro vai ouvir, tá bom? Eu dei o teu nome. Amo cada célula do meu corpo e lhes concedo o poder de autorregeneração. Cada respiração é como se fosse uma carícia para vocês. Quero dar para vocês vida e energia. Agradeço a cada célula do meu corpo pela sua contribuição ao milagre da minha existência. Hoje escolho preencher cada parte do meu corpo com pensamentos positivos e palavras amáveis. Sei que cada uma das minhas células responde à vibração do amor e gratidão. Sei que a cada batida do meu coração sinto a harmonia das minhas células. Envio para vocês muito amor e luz, deixando que a energia do universo banhe cada uma das minhas células com seu poder de cura e de luz. Desde hoje, eu mando luz às minhas células para que possa regenerar meu corpo e trazer saúde para o meu corpo. Porque assim é e assim será. Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Repita assim comigo: Espírito Santo de Deus, dê-me discernimento, compreensão, sabedoria. Abre os meus olhos espirituais e os meus ouvidos. Torne-me sensível aos teus sussurros e impulsos. Enche-me de ti, fala comigo, me direciona, me orienta, me capacita a aprender mais de ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos falando sobre o último item e que é muito importante, assim como todos os outros componentes da armadura. Amém? Estaremos falando sobre o escudo da fé. A paz do Senhor Jesus.